Zé Felipe detona a relação com a ex. A Virgínia que me apaixonei não existe mais. Mais de um ano após o fim do casamento que movimentou as redes sociais e o noticiário de celebridades, Zé Felipe voltou a comentar sua relação com a ex-esposa, Virgínia Fonseca. Em entrevista concedida ao jornalista Léo Dias, que será exibida no programa Melhor da Tarde, da Band, nesta segunda-feira 22, o cantor sertanejo falou sobre as transformações que ambos viveram ao longo dos últimos anos e refletiu sobre como enxerga a influenciadora atualmente. A declaração chamou atenção pela sinceridade e rapidamente repercutiu entre fãs do antigo casal. Durante a conversa, o artista destacou que o tempo e as experiências vividas mudaram profundamente os dois. Ao abordar a evolução pessoal de cada um desde o início do relacionamento, Zé Felipe afirmou: Virgínia que me apaixonei como homem lá atrás não existe mais. A fala não foi interpretada como uma crítica, mas como uma referência ao amadurecimento natural que aconteceu ao longo da trajetória compartilhada pelo ex-casal. O cantor também comentou os desafios que surgiram com a construção de uma família e as responsabilidades que vieram com a chegada dos filhos. Separação marcou nova fase na vida dos dois. O término da relação, anunciado em maio do ano passado, representou uma grande mudança na rotina de ambos. Mesmo enfrentando momentos delicados após a separação, incluindo questões judiciais envolvendo patrimônio e divisão de bens, os dois procuraram manter uma postura respeitosa diante do público. Em diferentes entrevistas concedidas desde então, tanto Virgínia Fonseca quanto Zé Felipe evitaram expor conflitos pessoais e demonstraram preocupação em preservar a boa convivência em nome da família. Para quem acompanha o universo das celebridades e a dinâmica das redes sociais brasileiras, esse tipo de declaração nunca passa despercebido, principalmente quando estamos falando de figuras que construíram boa parte de suas carreiras sob os holofotes da superexposição digital. Quando Zé Felipe abre o jogo dessa maneira, ele não está apenas falando sobre um relacionamento que terminou. Ele está fazendo uma reflexão sobre a própria natureza da fama e como a construção de imagem pública pode, muitas vezes, atropelar a essência de quem está por trás das telas. Para a gente entender o peso dessa frase sobre a Virgínia, é preciso olhar para trás, para a origem de tudo. O Zé Felipe é, por natureza, um herdeiro do sertanejo, filho de um dos maiores ícones da música brasileira, o Leonardo. Ele cresceu nesse ambiente de palco, de estrada, de pressão constante para seguir o legado do pai. E ele fez isso à sua maneira, trazendo uma sonoridade mais pop, mais conectada com o que o público jovem consome hoje nas plataformas de streaming. Já a Virgínia Fonseca, quando surgiu, veio de uma realidade completamente diferente, uma trajetória que começou no YouTube, com vídeos de rotina, desafios e uma proximidade quase invasiva com os seguidores. Ela se tornou um fenômeno de marketing, alguém que transformou o próprio dia a dia em uma empresa milionária. Quando esses dois se cruzaram, o Brasil viu nascer um dos casais mais potentes da era digital. Eles não eram apenas um casal apaixonado, eles eram uma força comercial avassaladora. Tudo o que eles faziam, desde um almoço de domingo até o nascimento das filhas, virava conteúdo, virava engajamento, virava venda. Mas a gente sabe que nos bastidores a vida real costuma ser muito mais complexa do que os stories de 15 segundos deixam transparecer. Essa trajetória é marcada por uma ascensão meteórica, mas também por uma pressão que pouca gente consegue suportar. A Virgínia, que começou como uma garota que filmava a vida em casa, transformou-se em uma empresária que dita tendências, que lança marcas de beleza e que vive sob o escrutínio de milhões de pessoas todos os dias. E o Zé, por sua vez, teve que equilibrar a carreira musical, que exige uma presença física constante, com a demanda de um casamento que era, em essência, um negócio familiar. O que a gente vê agora nessa fala dele é um reflexo de algo que muitos casais que se expõem tanto acabam vivenciando: a perda da identidade do indivíduo em prol do personagem que o público espera ver. Dizer que a Virgínia que ele se apaixonou não existe mais não é necessariamente um ataque, como ele mesmo pontua, mas é uma constatação melancólica de quem viu a pessoa amada ser engolida pela própria construção profissional. Eu, particularmente, vejo isso como um movimento quase inevitável no cenário da influência digital. Quando você vive de imagem, a sua imagem precisa evoluir, precisa ser mais polida, mais comercial, mais distante daquela pessoa crua e autêntica que existia no início. E esse é o grande paradoxo do sucesso. Ele fala sobre o amadurecimento, mas esse amadurecimento, no mundo das celebridades, muitas vezes é sinônimo de um distanciamento da realidade.
É impossível não lembrar dos episódios anteriores, da época em que eles eram o centro de todas as atenções, das polêmicas sobre as publicidades, dos altos e baixos que eles compartilharam de forma tão pública que quando o término aconteceu, o público sentiu como se tivesse perdido um conhecido próximo. A divisão de bens e as questões judiciais que acompanharam o fim do relacionamento foram um choque de realidade que muitos fãs não queriam ver, porque eles queriam acreditar no conto de fadas que era vendido nos vídeos. E esse episódio agora, com essa entrevista, mostra que mesmo após a poeira baixar, o vínculo ainda é de uma estranheza constante, porque eles não conseguem simplesmente seguir em frente como qualquer outra pessoa. Eles precisam lidar com o fato de que a história deles pertence, de certa forma, ao público. Na minha visão, a televisão brasileira e a internet ainda têm muita dificuldade em lidar com o pós-término de grandes casais. Existe uma cobrança para que as pessoas mantenham uma postura de cordialidade, mas, lá no fundo, deve ser extremamente exaustivo ter que comentar publicamente sobre o que você sente sobre uma ex-parceira que continua sendo uma das pessoas mais influentes do país. Isso mostra que o Zé Felipe está tentando, à sua maneira, resgatar a sua própria narrativa, saindo da sombra de ser apenas o ex-marido da Virgínia ou filho do Leonardo, para assumir uma voz própria sobre a sua história. É um processo doloroso, mas necessário. A gente nota que no fundo, ele ainda busca entender onde foi que a vida pessoal terminou e onde a vida pública tomou o controle de tudo. É fascinante notar como o tempo muda as perspectivas. O Zé de hoje não é o mesmo garoto que começou a namorar aquela influenciadora em ascensão, e a Virgínia de hoje é uma titã dos negócios que pouco lembra a menina que gravava vídeos simples na sala de casa. O que se repete aqui é a constante da mutação. O ser humano não é estático, e sob a pressão da fama, essa mutação é acelerada ao extremo. Eles não são os primeiros, e certamente não serão os últimos a passarem por isso, mas a visibilidade deles torna tudo mais dramático. O que esse momento representa na história deles é um divisor de águas simbólico, o fechamento de um capítulo onde a ilusão de que o casal era um só finalmente se desfez por completo. É sobre entender que por mais que a gente queira preservar o carinho e o respeito, o tempo tem o hábito ingrato de transformar a pessoa amada em uma estranha para nós. E sinceramente acho que essa é a maior lição que podemos tirar de tudo isso. A fama oferece tudo, menos a garantia de que as pessoas vão permanecer as mesmas diante de tanta transformação. É um cenário complexo, que mistura sentimentos reais com a frieza dos números e das métricas, e é por isso que mesmo depois de tanto tempo, a gente continua aqui, analisando cada palavra porque no fundo, a história desses dois ainda ressoa como uma crônica sobre a fragilidade das relações no mundo moderno. É um lembrete de que por trás de cada engajamento de cada marca, existe uma pessoa tentando entender quem ela foi e quem ela se tornou. E isso para mim é o que torna o Zé Felipe e a Virgínia figuras tão emblemáticas do nosso tempo, mesmo quando eles preferiam que a gente estivesse olhando para outro lugar. Olha, eu já perdi as contas de quantas notícias eu já fiz só esse ano. É muita notícia. Então, como forma de agradecimento pelo trabalho que eu tenho para fazer, tal, né? Eu pediria aí a sua inscrição e um comentário, se possível, um like. Você não sabe o que comentar? Comenta qual é o seu nome, da cidade que você está falando, se você gostou ou não da notícia, o que você achou, o que pode melhorar, tal. Tudo é válido. Na verdade, eu não excluo nada, eu acho que todo comentário é válido. E ele engaja o canal, me ajuda a conhecer vocês. Eu fico muito curioso para saber quem é que está do outro lado da telinha. E é isso, né? As pessoas dão valor só a canal grande. Ajude os canais pequenos também. Me ajude.